Esta é uma história emocionante que prova que a crueldade pode vir de onde menos esperamos. Imagine dedicar sua vida inteira, fazer sacrifícios incontáveis em sua casa simples no interior do Brasil para ser descartado como lixo. Foi exatamente isso que aconteceu com Joaquim e Benedita, um casal de idosos vítimas do abandono mais brutal pelos próprios filhos. Cícero, Verônica e Davi, os 3 filhos, os largaram em uma estrada deserta e escaldante, com apenas 2 malas velhas, considerando-os um fardo insuportável para suas vidas de sucesso. Mas o destino, ou melhor, a bondade de estranhos como o caminhoneiro Sebastião e a acolhedora Dolores, dona de uma pensão, estava prestes a intervir e restaurar a dignidade perdida. Enquanto tentavam recomeçar na pequena Vale da Esperança, Joaquim revelou um segredo que guardava há décadas, até mesmo de seus próprios filhos: um terreno herdado, esquecido em documentos antigos. O que eles não sabiam é que esse pedaço de terra, antes sem valor, havia se transformado em uma herança milionária na capital, avaliada em mais de 8 milhões de reais. Quando a notícia dessa fortuna estrondosa vazou através de uma construtora interessada, os filhos bem-sucedidos reapareceram instantaneamente. Armados com presentes e falsas lágrimas, eles exigem o dinheiro que julgam ser deles por direito. Eles voltaram para pegar a herança, mas encontraram pais diferentes. Pais que aprenderam que a verdadeira família não é feita de sangue, mas sim de caráter. Qual será a decisão final de Joaquim e Benedita? Eles cederão à ganância dos filhos que os abandonaram ou usarão essa riqueza para uma vingança doce e justa, recompensando aqueles que lhes deram humanidade? Assista até o final para descobrir como um ato de crueldade se transformou em uma incrível história de superação e como a dignidade de um casal valeu mais do que 8 milhões de reais. Não perca este desfecho emocionante. História emocionante: abandono de idosos, herança milionária, segredo de família, superação, drama brasileiro, família de escolha, contos inspiradores, misterioso. Palavras-chave de Céu para a busca: abandono de idosos pelos filhos, filhos ingratos se arrependem, história de superação emocionante, idosos ficam ricos, herança, terreno esquecido vale milhões, segredo de família revelado, crueldade dos filhos com os pais, lição de vida sobre família, Joaquim e Benedita história, drama familiar brasileiro, como lidar com filhos ingratos, dignidade e idosos restaurada, herança milionária confronto, família de escolha é melhor, superação após abandono, reviravolta na vida idosos, ganância e herança familiar, pais abandonados no Brasil. Hashtags: história emocionante, lição de vida, abandono de idosos, herança milionária, superação, drama familiar, idosos ricos, reviravolta na vida, dignidade, justiça, família de escolha, segredo revelado, Joaquim e Benedita, histórias inspiradoras. A porta do SUV de luxo fechou-se com um baque seco, um som final e definitivo que ecoou pelo silêncio opressor da rodovia deserta. O asfalto rachado da BR-367 fervia sobre o sol inclemente, e o calor que subia do chão era quase tão sufocante quanto a traição. O casal de idosos, com as mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira dedicada a um sítio humilde, mal conseguia processar a realidade. Eles estavam largados, com apenas 2 malas velhas que pareciam pesar mais que todo o sacrifício que haviam feito. Os 3 filhos, que prometeram um futuro de conforto na cidade, agora os olhavam de dentro do carro com um misto de impaciência e desprezo, a crueldade fria e calculada em seus olhos. A voz de um dos filhos, grave e cortante, zombava da incapacidade dos pais de se virarem sozinhos, classificando-os um fardo insuportável para suas vidas de sucesso. A promessa de um novo lar se desfez em poeira e cinzas, deixando para trás apenas a dor aguda do abandono. Aquele momento de rejeição absoluta, após décadas de amor e dedicação, era o ponto de ruptura. Não era o final da história de um casal que sempre prezou pela família, mas sim o início brutal de uma jornada onde a dignidade teria que ser reconstruída do zero, à margem da humanidade de seu próprio sangue. No entanto, o que os filhos não sabiam é que o segredo guardado pelo pai,
Um pedaço de papel amarelado escondido por anos estava prestes a transformar aquela humilhação em uma vingança silenciosa e milionária. Cícero Almeida Guimarães, 45, desceu a janela fumê do SUV, o ar-condicionado luxuoso contrastando com o bafo seco da estrada BR-367. Ele não se deu ao trabalho de sair do carro. A sujeira da estrada era incompatível com os seus sapatos italianos. Olhou para Joaquim Ferreira da Costa, 75, e Benedita Soares de Lima, 73, parados ao lado das duas malas velhas de couro, que pareciam relíquias deslocadas naquele cenário de asfalto novo e rachado. Já dissemos, pai, não há o que discutir. Cícero disparou, sua voz fria e polida, como se estivesse encerrando uma reunião de negócios. Vocês não entendem o ritmo da cidade, e francamente, a vida que levamos não comporta mais esse tipo de bagagem. Benedita, apesar da dor lancinante da rejeição, manteve a postura. Ela apertou o braço de Joaquim, sentindo a rigidez dos músculos do marido, acostumados a arar a terra do sítio Esperança Perdida, não a suportar o peso da humilhação. Seus olhos, usualmente afetuosos, estavam agora duros, fixos na nora, Verônica Martins Lacerda, 42, que observava a cena do banco do passageiro, retocando o batom com um espelho de mão, completamente alheia à tragédia que se desenrolava a poucos metros. Bagagem, Cícero? É assim que você chama seus pais? A voz de Benedita tremeu, mas ela não chorou. Depois de tudo que fizemos para que vocês tivessem essa vida que comporta? Davi Soares Neto, 38, o caçula, estava ao volante. Ele não ousava encarar os pais, mas sua inveja e ressentimento eram palpáveis. Ele pigarreou, impaciente. Mãe, é melhor aceitar. Pelo menos estamos dando a chance de vocês tentarem algo novo. A gente manda um dinheiro de vez em quando. A menção a mandar dinheiro como esmola final foi o golpe de misericórdia. Joaquim, que até então estava em silêncio, a dignidade inabalável como sua única armadura, moveu-se. Ele deu um passo em direção ao carro, e Cícero rapidamente subiu a janela, o medo irracional de que o pai pudesse sujar o veículo superando qualquer resquício de afeto. O motor rugiu. Davi engatou a marcha e o SUV de luxo arrancou, levantando uma nuvem densa de poeira vermelha que engoliu Joaquim e Benedita. Eles ficaram ali, tossindo e ofegantes, enquanto o veículo, que representava a ascensão social e o esquecimento de seus filhos, diminuía até se tornar um ponto cintilante no horizonte árido. O silêncio que se seguia era ensurdecedor, quebrado apenas pelo calor escaldante do verão de 2024. Aquele trecho desolador da BR-367, sem sombra ou sinal de vida, parecia o fim do mundo. Benedita desabou sobre uma das malas velhas de couro, cobrindo o rosto com as mãos calejadas, não por medo, mas pela vergonha profunda de ter gerado tal crueldade. Joaquim, no entanto, não chorou. Ele olhou para o nada, e em seus olhos grisalhos, uma faísca de algo muito antigo e muito duro acendeu. Ele sabia que, embora tivessem perdido o lar e a família de sangue, eles ainda possuíam algo que os filhos jamais poderiam tocar: o caráter. E, mais importante, ele ainda possuía o segredo guardado desde 1978, um pedaço de papel amarelado, que naquele momento de abandono parecia a única esperança real de justiça. Ele precisava se reerguer, não por ele, mas pela mulher que estava ao seu lado. O caminho seria longo, mas a jornada de reconstrução de suas vidas estava apenas começando, ali, no meio da poeira e do deserto. O sol já começava a se pôr no horizonte árido, quando o motor de um caminhão pesado quebrou o silêncio opressor da BR-367. Sebastião, um caminhoneiro robusto com a barba por fazer, parou sua máquina a alguns metros do casal. Ele desceu da cabine, notando as duas malas velhas de couro e a postura de Joaquim e Benedita, que pareciam estátuas de dignidade destroçada. Ele não perguntou o que havia acontecido. A poeira nos olhos e a tristeza profunda no olhar deles eram respostas suficientes. Sebastião ofereceu carona, não como um favor, mas como um dever. Ele os levou para a pequena Vale da Esperança, uma cidade que fazia jus ao nome. O destino era a pousada Aconchego da Serra, de propriedade de Dolores.
Dolores era o oposto do asfalto quente e da crueldade recém-experimentada. Gordinha e com um sorriso que abraçava, ela os recebeu com cheiro de café fresco e bolo de fubá. Ela não fez perguntas invasivas, apenas ofereceu um quarto limpo e a promessa de que ali eles estariam seguros. Nos dias que se seguiram, a pensão se tornou um santuário. Benedita, prática, logo ajudava Dolores na cozinha, encontrando consolo no ritmo do trabalho e na gratidão sincera que sentia. Joaquim, mais reservado, passava as tardes na varanda, observando a vida simples da cidade, sentindo a corrosão da humilhação diminuir. Uma noite, após o jantar, enquanto a brisa fresca da serra entrava pela janela do quarto, Joaquim finalmente quebrou o silêncio que guardava há décadas. Ele tirou de dentro de uma das malas velhas de couro, escondido sob roupas dobradas, um envelope amarelado e fino. "Eu nunca contei isso nem pras crianças, Nita", disse Joaquim, usando o apelido carinhoso que não usava há anos. "Quando a gente casou em 1978, eu tinha um dinheirinho que meu pai deixou. Comprei um terreno na capital." Benedita franziu a testa, confusa. "Aquele matagal perto da rinha de trem, você disse que não valia nada, que era só para ter algo no nome." E era. Na época, era só um brejo, mas eu guardei os documentos antigos do terreno. Pensei que se um dia precisássemos de verdade, estaria lá. Joaquim revelou o segredo, não como um plano de vingança, mas como um último recurso de proteção. Naquela pequena pousada, cercados pela bondade de estranhos, eles começaram a traçar um futuro que não dependia da aprovação ou do afeto de Cícero, Verônica e Davi. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, no setor comercial Metrópole, SCM, a vida de Cícero, o mais arrogante dos irmãos, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um telefonema. Ele estava em seu escritório de vidro e aço, discutindo uma fusão, quando a secretária o interrompeu. "Senhor Cícero, a construtora Monte Claro insiste em falar sobre um terreno antigo em nome do seu pai. É urgente." Cícero atendeu, impaciente. A conversa durou menos de 5 minutos, mas o conteúdo foi suficiente para drenar a cor de seu rosto e fazer o sangue gelar em suas veias. O terreno, aquele pedaço de brejo que o velho Joaquim havia mencionado vagamente, estava exatamente no centro de uma nova zona de expansão comercial. O valor da oferta inicial que a construtora estava disposta a pagar era de 8 milhões de reais. Cícero desligou, ofegante. 8 milhões. Ele imediatamente ligou para Verônica, que estava em um salão de beleza, e para Davi, que tentava fechar um negócio fracassado. A ganância, um vírus potente, se espalhou instantaneamente entre os irmãos. O alívio de se livrarem dos pais se transformou em pânico histérico e fúria. Eles haviam abandonado uma fortuna na beira da estrada. "Temos que voltar, agora", gritou Cícero ao telefone, a voz embargada pela raiva e pelo desespero. "Eles não podem ter vendido ainda. Aquele dinheiro é nosso por direito." Em poucas horas, os 3 filhos, armados com presentes caros e inúteis, prontos para encenar a maior farsa de suas vidas, embarcaram de volta para o interior, rastreando os pais por meio de um contato policial que Davi tinha. Eles precisavam encontrar Joaquim e Benedita antes que a notícia da fortuna se espalhasse. O caminho de volta era movido pela mais pura hipocrisia, e o destino era a pacata Vale da Esperança, onde a nova dignidade dos pais esperava por eles, inabalável. O confronto era inevitável. Cícero, Verônica e Davi irromperam na pousada Aconchego da Serra. O contraste de seus trajes de grife e seus carros alugados, gritando contra a simplicidade acolhedora do lugar. O silêncio na sala de estar, onde Joaquim e Benedita tomavam um café com Dolores, era pesado, quase palpável. Cícero, o mais ensaiado, deu um passo à frente, forçando uma expressão de dor e arrependimento que não alcançava seus olhos frios. Ele depositou sobre a mesa um relógio caríssimo, um dos presentes caros e inúteis. "Pai, mãe, nós voltamos. Foi um erro horrível. Estávamos sob pressão. A vida na capital é dura. Nos desculpem." Verônica começou a chorar, mas o som era seco, sem alma. Benedita, que estava de mãos dadas com Joaquim, não se moveu. Seus olhos, antes cansados e cheios de tristeza, agora brilhavam com uma clareza cortante. Ela observou o trio, notando o nervosismo de Davi, que mal conseguia manter o olhar firme. "Não precisam se desculpar, meus filhos. Sabemos por que voltaram." A voz de Joaquim era baixa, mas carregada de uma autoridade que eles nunca haviam ouvido antes. Não foi o remorso que os trouxe, foi a notícia do terreno. A máscara de Cícero caiu, revelando a ganância pura. Ele avançou, sua voz subindo de tom. "É o nosso direito, a herança da família.
O senhor tem que nos dar os documentos antigos do terreno para que possamos negociar. 8 milhões não é para gente simples como vocês, é para investir, para multiplicar. Joaquim sorriu, um sorriso triste e vitorioso. Ele se levantou, suas mãos calejadas, as mesmas que construíram o sítio Esperança Perdida, agora seguravam um envelope branco, novo e oficial. Ele não estava mais desarmado. Vocês têm razão em uma coisa, Cícero. 8 milhões não é pra gente simples. É pra gente de caráter. Joaquim abriu o envelope e tirou o cheque de 8 milhões, já assinado e nominal a ele. O papel era a prova final de sua dignidade. Ele o exibiu brevemente, fazendo os olhos dos filhos se arregalarem em desespero e fúria. Vendemos hoje pela manhã, com a ajuda de um advogado que o Sebastião nos indicou. A menção de Sebastião fez Davi rosnar. Verônica cambaleou, o rosto pálido sob a maquiagem pesada. Não, isso é roubo, gritou Cícero, tentando agarrar o cheque. Joaquim recuou um passo. Roubo foi o que vocês fizeram conosco na BR-367. Mas a maior herança que eu e sua mãe tínhamos para dar era o caráter. E vocês a jogaram fora. Ele fez um gesto, e Dolores e Sebastião, que esperavam na porta, entraram. Sebastião, com seu boné de caminhoneiro e seu porte robusto, parecia um guardião. Sebastião, Dolores, vocês nos deram água quando tínhamos sede, teto quando fomos abandonados, e acima de tudo, respeito. Vocês são a família que escolhemos, declarou Benedita, as lágrimas agora verdadeiras, escorrendo pelo seu rosto. Joaquim pegou uma caneta, e sob o olhar horrorizado dos filhos, preencheu 2 cheques menores, mas substanciais. Ele entregou um a Sebastião, que engasgou de emoção, e outro a Dolores, cuja mão tremia. Usem para o que precisarem. É a prova de que a bondade sempre será recompensada, finalizou Joaquim, virando-se para os filhos. O que resta do dinheiro será usado para vivermos em paz, aqui em Vale da Esperança, com a nossa nova família. Vão embora. Não há mais nada para vocês aqui. Cícero, Verônica e Davi foram expulsos da pousada Aconchego da Serra, não pela força, mas pelo peso esmagador de sua própria derrota moral. Eles voltaram para a capital com as mãos vazias, levando apenas a certeza de que haviam trocado a fortuna por um instante de crueldade. Enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, tingindo as montanhas de dourada, Joaquim e Benedita sentaram-se na varanda da pousada. Eles tinham perdido uma casa, mas ganharam um lar. O dinheiro era apenas um detalhe. A verdadeira riqueza era a paz e a companhia de quem os amava de verdade. Eles sorriram um para o outro, a jornada de sacrifício finalmente chegando ao seu fim, não na solidão da estrada deserta, mas no aconchego de uma nova vida, juntos e nunca mais sozinhos. Não recuse a próxima herança de conteúdo. Se inscreva e deixe seu like.